Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? A nossa alegria e o nosso privilégio, podemos estar aqui usando essa rede social para nos comunicar com os amados irmãos e irmãs e ter a oportunidade também de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, nossas vidas, e que nós possamos ser edificados nesta noite pela santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor é lâmpada, é luz para o nosso caminho e necessariamente nós precisamos mais do que nunca que a palavra do Senhor esteja internalizada no nosso coração para que possamos continuar trilhando, caminhando dentro desse vivo e lindo e maravilhoso caminho que é Jesus Cristo, que nos leva até a glória celestial. Toda terça-feira, às 21 horas, nós estamos utilizando aqui esse canal. E depois você pode entrar lá, se inscrever no canal, dar o seu like, né? Multiplicar essa mensagem com as pessoas que você conhece, né? A sua rede social, porque hoje nós temos uma oportunidade maravilhosa de evangelizar através da rede social, nós podemos alcançar o mundo todo. Então, hoje eu e você temos essa oportunidade, tá bom? Então, hoje nós trouxemos uma palavra que está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 14, diz assim: Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouvi-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação, uma explicação sobre aquela parábola. Ao que Jesus declarou: ora, pois nem vós tendes tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem, na mulher, tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra no seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer esta afirmação, Jesus proclamava puro todos os alimentos e disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é dentro do coração dos homens, das mulheres, que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior do ser humano, contaminam a pessoa humana e a tornam
impura. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Esse mesmo texto também nós encontramos lá no no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Também é praticamente o mesmo termo. O Senhor aqui está relatando a respeito de uma aparência interna e uma aparência externa. Porque os discípulos de Jesus haviam sido questionados pelos religiosos de que eles comiam sem lavar as mãos, que era um hábito da tradição judaica. E então foram perguntar a Jesus, questionando como se fosse aquilo ali um pecado terrível, tremendo, né? Tão grandioso que não deveria ser possível, né? De acontecer. Jesus, então, ele procura explicar que há coisas mais importantes, há coisas mais relevantes do que simplesmente se preocupar em lavar as mãos ou não. Porque aquilo, na verdade, era uma obrigação, aquilo era um mandamento, aquilo era uma ordenança criada pelos seres humanos. Não era de Deus, não foi vindo de Deus para eles fazer aquilo. E Jesus, então, questionou várias práticas, né, que eles faziam, inclusive a questão dos filhos, né, não quererem cuidar dos seus pais, da velhice dos seus pais, nem dividir os seus bens para com as pessoas idosas da sua família que assim o pudessem necessitar. Então, nós queremos nesta noite trazer uma reflexão, né, para nós todos, dizendo o seguinte: todo ser humano, ele é uma preciosidade. A Bíblia diz que uma pessoa só, vale mais do que o mundo todo. Um ser humano vale mais do que o mundo todo. Ou seja, o mundo, ele é riquíssimo, ninguém consegue medir, né, as riquezas do mundo, o petróleo, o ouro, diamante e tantas coisas, né, que tem um valor incomensurável, que não tem como medir. Mas mesmo assim, Jesus disse que uma alma, um ser humano, vale mais do que o mundo todo. Então, o ser humano, ele é de grande valor. Eu costumo dizer que quem ganhar o coração do ser humano vai ganhar a sua vida. Porque a vida do ser humano, né, a vida desse ser humano está no seu coração, está no coração. E o coração, segundo a Bíblia, né, que a gente entende, não é esse órgão, né, de carne, esse órgão humano que está aqui dentro, no meio, né, do nosso peito. Não. O coração, segundo a Bíblia, é a alma, é o centro da vida do ser humano, que se manifesta. Então tem o espírito, né, o espírito, e tem a manifestação desse espírito que é a nossa alma, que a Bíblia chama de coração. Porque ali na alma está a vida, ali está a determinação de tudo que acontece na vida do ser humano. É na alma que se produz os pensamentos, os sentimentos, né? A Bíblia diz que do coração procede, quer dizer, se inicia as saídas da vida. Então, quem ganhar o nosso coração, quem dominar o nosso coração, quem está, né,
no comando do nosso coração, automaticamente estará no comando da nossa vida. E aí é que entra, então, uma preocupação muito grande para que o nosso coração ele esteja sendo o quê? Bem tratado, ele esteja sendo bem cuidado. Né? E quando a Bíblia fala da relação entre o pastor e as ovelhas, né? Ou seja, como Jesus sendo o sumo, o maior, o bom pastor, né? O bom pastor, e faz essa figura dele como sendo o pastor, e nós que o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, como suas ovelhas, então nós temos uma relação com Jesus através dessa figura paternal que é o pastor cuidando das suas ovelhas. Ou seja, o pastor cuidando do nosso coração, cuidando da nossa alma. E aí, então, a Bíblia diz que Jesus é o nosso guia, é aquele que nos guia, é aquele que nos ilumina, é aquele que mostra e revela para nós o caminho verdadeiro que vai nos levar até a glória celestial, o destino, né, que ele preparou para todo o ser humano, de voltar então para ele. E ele então disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Então, todo o coração que se deixa iluminar, que se deixa encaminhar, que se deixa converter neste caminho em Jesus Cristo, temos então a certeza que estamos sendo guiados, né, pelo caminho certo, pelo caminho único, pelo caminho verdadeiro. Até tem um ditado, né, que diz, né, há muitos caminhos que levam para Roma, mas há um só que leva para Deus, que é Jesus Cristo. Né? Então, só há um caminho que leva para Deus, é Jesus. Amém? Então, ele disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, para que eu chegue diante de Deus, eu tenho que ir através de Jesus, porque ele é o caminho. Então, eu e você temos que ter uma preocupação muito grande de quem é que está nos guiando, quem está no comando, nos guiando, para que nós possamos não só entrar, mas permanecer neste caminho todos os dias da nossa vida. Essa é uma preocupação, né? Quem está nos guiando. Quem está nos guiando tem que ser alguém que seja completamente, totalmente comprometido com Deus e com a sua obra. Tem que ser alguém que se desvencilhou ou vem se desvencilhando de si mesmo e cada dia mais se entrega para o Senhor, para Deus, para ser usado segundo a glória e a vontade de Deus na sua vida. Ou seja, quem está nos guiando tem que ser alguém que esteja totalmente, completamente comprometido com a vontade de Deus. Ou seja, cada dia faz menos, opera menos a sua vontade e mais a vontade de Deus. Então,
Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer, né? Quando ele proclamou: não vivo mais eu, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e através de mim. Então, as pessoas, né? As igrejas que estavam debaixo da sua orientação, do seu comando, sabiam que ele era um imitador de Cristo. Sabia que ele era um representante fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não tinham nenhuma preocupação, porque sabiam que estavam sendo guiados, né, por alguém que verdadeiramente tinha recebido esta comissão, né? Esse comissionamento, esse ministério de guiar pessoas, de guiar vidas, de guiar ovelhas, que na verdade, né? Que na verdade as ovelhas não são propriedades de ninguém. Aqui nesse mundo, todas elas são propriedades de Jesus, inclusive aquelas que o estão guiando aqui. Estão guiando aqui. Todos nós somos ovelhas do bom pasto, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Jesus disse: eu sou o bom pastor, né? E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, nós, mesmo alguém que esteja na direção, na condução, né, guiando ovelhas aqui, né, mesmo assim, essas ovelhas não são desse que as estão guiando. Não. Todos nós somos ovelhas do Senhor. Apenas cada um exerce aqui, né, nesta terra, o ministério para o qual nós fomos chamados. Amém? Mas todos nós somos propriedades do Senhor. Por que a preocupação com quem está guiando? Por quê? Porque quando nós somos guiados, nós estamos sendo levados para algum lugar. Estamos saindo de um lugar para outro lugar. Não estamos na inércia, não estamos paralisados, né? Como se diz, né? A igreja segue caminhando, né? Mas caminhando para onde? Como está caminhando? Qual é a direção? Qual é a direção? Né? É outra preocupação que eu e você temos que ter com os que guiam, os que exercem, né, a autoridade de guiar, e temos que nos preocupar também qual é a direção. Qual é a direção? Para onde estamos sendo levados? Para onde, né, estamos caminhando? Porque as aparências, né, elas enganam muito. Às vezes pensamos, né, que está tudo bem e às vezes não está, né? Quando Jesus falou a respeito da parábola das 10 virgens, né? Vocês se lembram? Então, 5 eram prudentes e outras 5 eram imprudentes. Mas quando você olhava para as 10 virgens, todas elas pareciam que estavam na mesma direção. Parecia que quem estava guiando as 10 virgens
estavam levando todos na mesma direção, que eram 10 noivas. Elas estavam todas aparelhadas, né? Aparentadas com os seus vestimentos, aquelas coisas todas, né? Preparando para apenas um detalhe. Um pequeno, grande, e por que não dizer terrível detalhe, né? 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite suficiente, né? Ou seja, estavam ali no engano do seu coração. Aparentemente parecia que estava tudo bem, né? Lá no Antigo Testamento está escrito que o coração, Jeremias fala, né? Que ele é extremamente corrupto. Quem o entenderá? Né? Quem o entenderá? Então, enganoso é o coração. Aparentemente, para elas estava tudo bem. Elas estavam sendo guiadas, estavam na direção correta. Mas quando veio a oportunidade delas demonstrarem, né, que estavam certas ou não, apareceu o terrível, por que não dizer, o terrível erro, engano que elas estavam cometendo, né? Elas não estavam indo na direção correta, né? Não estavam. Por quê? Porque elas eram noivas, elas estavam ali, papapá, mas estava faltando o principal. Qual é o principal? A presença do óleo, a presença da unção, a presença do Espírito Santo, a presença do preparo para se encontrar com Deus. E elas, então, perderam essa grande oportunidade. Então, quem está no comando do nosso coração está comandando a nossa vida. E nós temos que nos preocupar com isso. Quem está nos guiando? Quem está na direção? Para onde nós estamos sendo levados? Quando você vai dar uma olhada lá no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no capítulo 3, você vai ver a respeito das 7 igrejas. Que Jesus manda João escrever as 7 igrejas. Está lá, né? Aí você vai ver. Das 7 igrejas, duas estavam sendo comandadas da forma certa e estavam indo na direção certa, que foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Filadélfia até uma cidade grande, uma igreja grande, Esmirna uma cidade menor e tal, sem muita expressão, mas as duas estavam no comando certo e na direção certa. E as outras cinco, parecia, né? Jesus, inclusive, chega para a igreja de Sardes e diz: você tem cara de quem está vivo. Mas, na verdade, você está morto. Quando João escreve a igreja de Éfeso, diz: olha, mas eu tenho contra ti que tu deixaste o primeiro amor. Primeiro amor. E amor é fundamental. O amor é a base. É a base do Evangelho. O amor é a base de tudo. Na nossa relação para com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Sem amor, o Evangelho não é o Evangelho verdadeiro, né? E aquela grande igreja, aquela grande cidade, ela tinha deixado o primeiro amor, né? Então, nós temos esses exemplos, né? E se nós fôssemos trazer, né, esses exemplos da Bíblia Sagrada, dessas 7 igrejas para o dia de hoje, será que nós encontraríamos outras Filadélfias, outras Sardes, outras Éfesos?
né, e Pérgamos e tal, será que nós encontraríamos? Com certeza que sim. Com certeza que sim. Ou seja, igrejas que estão sendo bem conduzidas, né? Igrejas que estão indo na direção certa e, infelizmente, igrejas que não estão fazendo aquilo para a qual foram chamadas, né? Então, sabemos que vivemos, né, momentos difíceis, momentos cruciais, aonde vemos o mundo avançando tremendamente e se transformando em mais mundo, né? Até hoje, né, vou ter aqui a oportunidade de comentar isso, né? Um pastor mandou para mim, né, um vídeo, né? E eu fiquei horrorizado com aquilo ali, né? Mas entendi claramente que é o começo do fim. A Bíblia tem que se cumprir. A Bíblia vai se cumprir, queira eu, queira você ou não interessa. A Bíblia é a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Mas a minha preocupação maior, né, apesar de entender, me entristecer, né, com a situação do mundo, né, mas eu, como servo de Deus, a minha preocupação maior é com a igreja. Com a igreja. Né? A igreja de deixar de ser a igreja de Jesus. A igreja passar a ser considerada as 5 imprudentes. A igreja passar a deixar de ser Filadélfia e Esmirna para ser as outras 5. É isso que me preocupa mais, né? Por conta de uma condução, né, que não é a melhor e uma direção que ninguém sabe para onde, né, estão indo. Isso é que preocupa. Isso preocupa. Por quê? Porque estamos tratando aqui daquilo que é mais precioso nesse mundo, que é o ser humano, que é a vida, uma alma, um ser humano, vale mais do que todo esse mundo, né? Vale mais do que todo esse mundo. Então, princípios, né, regras, ordenanças, né, estão sendo bombardeadas, estão sendo dilaceradas, estão sendo destruídas por conta de arranjos, por conta de determinadas situações, aonde daqui a pouco nós vamos ter até dificuldades para falar a verdade. Para falar a verdade. Porque muitas das vezes aqueles que estão guiando, né, aqueles que estão dando a direção, né, estão agora, muitas das vezes, né, se submetendo a falar aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que as pessoas precisam ouvir, né? Precisam ouvir. A Revolução Francesa, né? E desde aquela época fez a separação, a luta pela separação, né, do Estado com a religião. O iluminismo fizeram com que fizesse a separação entre o Estado e a vida humana de um modo geral, a religiosidade, a religião. Bem,
Isso aí tem um lado bom. Então, se diz hoje que o Estado é laico. O Estado é laico, ou seja, o Estado é separado da religião. O Estado não se submete à religião, da mesma forma que a religião não se submete ao Estado. Bem, isso tem contornos bons, significativos, mas também tem situações preocupantes. Por quê? Porque uma sociedade, ela vive através daquilo que é o seu ordenamento, é o seu regramento, são os seus princípios que regem uma sociedade. Tá? E muitos desses princípios, eles vieram através das ordenanças de Deus, da palavra do Senhor. E quando separamos totalmente, né, o estado da questão da religião, da religiosidade, nós podemos estar caminhando por um caminho, né, complicado por conta, né, desses princípios que norteavam e agora não nos norteiam mais. Né? Por quê? Porque as leis eram baseadas nos princípios cristãos. E agora não são mais. Né? Não são mais. E aí, então, né, o que acontece? A sociedade se vê diante de uma situação complicada. Por quê? Porque o cristão, ele vai lá na sua igreja e ele aprende, né, um princípio. E ele traz aquele princípio para a sua vida. Mas quando ele chega dentro da sociedade maior, que está fora da sua família, onde a sua família está inserida, o que acontece? Aquele princípio não tem validade. Não tem validade. Por quê? Porque a sociedade, de um modo geral, ela tem um outro princípio. Né? E aí você entra em conflito. Então, quero dizer para você e para mim nessa noite que o Estado pode ser laico, mas a família não. A família não pode ser laica, não. A família tem que viver debaixo dos princípios da religiosidade, do qual nós recebemos através da palavra do Senhor sobre a nossa vida. Então, né, a palavra de Deus, ela tem que estar, né, sobre a nossa vida. Nós temos que viver debaixo da palavra. E não estarmos vivendo debaixo dos princípios, né, de um Estado que é laico, de uma sociedade, né, que é laica. Então, estão entendendo isso? Né? Eu sei que não é muito fácil, né? Mas eu quero dizer para você e para mim que o que rege, o que me guia, o que me dá a direção é a palavra do Senhor. E aqueles que estão à frente, que têm a responsabilidade, têm o compromisso com Deus de fazer com que a palavra do Senhor tenha a supremacia sobre a minha e sobre a sua vida. Né? Para isso, eu e você temos que viver o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho que transforma de dentro para fora. Né? De dentro para fora. O salmista Davi chegou ao ponto de dizer: Senhor, dai-me um novo coração. Dai-me um coração. Né? Por quê? Porque ele estava com o seu coração corrompido. Né? Havia pecado tremendamente contra Deus. E ele pediu perdão. Ele saiu da direção. Né? Ele perdeu a direção do céu. E então ele pede ao Senhor: crie, ó Deus, em mim, né, um novo coração, um espírito reto. Ou seja, uma alma que se converta ao Senhor de dentro para fora. De dentro para fora. Né?
Ou seja, o Evangelho que é capaz de transformar a vida do ser humano, de dentro para fora, né? Então, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí nós vamos permitindo que o Espírito Santo vá fazendo essa grande obra na nossa vida, essa obra de transformação, né? Essa obra de transformação. E sempre, né? A Bíblia diz: vigiai e orai. Nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, né? Vigiar é de olhos abertos. Ninguém vigia de olho fechado. E orar é de olho fechado. Então, uma hora você tem que estar com o olho aberto, outra hora você tem que estar com o olho fechado. Então, na hora que você tem que estar com o olho aberto, é para saber quem está na frente, quem está conduzindo, que direção estamos tomando, o que estamos ouvindo, o que estamos falando, o que estamos aprendendo. Para que nada nos tire da presença do Senhor e faça com que o nosso coração, né, mesmo com toda a sua corruptibilidade, ele possa se converter cada dia mais ao Senhor, né? E todo cuidado ainda é pouco. Vejam vocês, né? Jesus tinha 12 discípulos, mas um era o enganador, né? Foi o maior traidor de toda a história da humanidade. Desde Adão e Eva, a primeira criação de Deus até hoje, nunca houve um ser humano como Judas Iscariotes, né? Traidor. Judas estava onde? Ao lado de Jesus. Estava onde? Num lugar de importância, cuidando da tesouraria, dos pertences, né, do ministério de Jesus. Esteve ali com Jesus ao lado do Senhor durante mais de 3 anos, ao lado do Senhor, vendo todas as maravilhas, vendo todas as bênçãos que as pessoas iam recebendo e tal, né? E no final, ainda teve a coragem de beijar a Jesus, porque disse para os algozes inimigos de Jesus: olha, aquele que eu beijar na face é ele, vai lá e prende. Quer dizer, Judas não se converteu. Judas não mudou. Quem poderia imaginar, né, que fosse Judas? Quem? Só Jesus sabia. Mas ninguém. Porque na última noite que Jesus Cristo ia ser preso, teve a ceia do Senhor. Não é? Teve a ceia do Senhor. O que aconteceu? Obrigado. O que aconteceu na ceia? Jesus disse: olha, um de vocês vai me trair. E eles todos olharam um para o outro e perguntaram: mas sou eu? Sou eu? E o outro perguntava: mas é você? Então quer dizer que eles não sabiam quem era. Eles não sabiam. E Jesus disse então para eles: quem mete a mão comigo agora, a mão no prato, esse é o que vai me trair. E Jesus disse: mas na verdade o Filho do Homem volta para Deus, como assim Deus o requer, o quer, o deseja. Mas ai daquele pela qual o Filho do Homem está sendo traído, né? Melhor fora que não tivesse nascido, né? Então, Judas Iscariote não se deixou transformar, não se deixou. Teve todas as oportunidades, mas não se deixou
transformar. Isso, para mim e para você, é uma oportunidade para que eu e você possamos refletir, né? E os cuidados que nós temos que ter com o nosso coração. Amém? Então, do coração, pois é de dentro do coração dos homens e das mulheres que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, roubos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, todas essas coisas. É o coração que produz. Mas quando eu e você estamos na presença de Deus, quando eu e você nos submetemos à vontade do Senhor, então o nosso coração passa a produzir o amor de Deus. Quando nós estamos na presença do Senhor, a nossa vontade é adorar a Deus, é falar do amor de Deus, né? Nós passamos a amar as pessoas, nós temos a cordialidade, nós temos a sociabilidade, nós temos a solidariedade, nós verdadeiramente somos a igreja de Jesus aqui nessa terra, que verdadeiramente o representa. Aleluia. O meu coração, meu irmão, ele tem, talvez você não goste muito da palavra, mas ele tem o poder de me levar para o céu. Mas, infelizmente, o meu coração também tem o poder de me afastar de lá. Então, vamos cuidar do nosso coração. Vamos permitir que Deus continue agindo na nossa vida. Nesse sentido, não queiramos ter maioridade. Não queremos ser independentes. Não. Queremos viver na dependência do Senhor. Permitir que Jesus conduza a nossa vida. Que Jesus venha falar. Que Jesus venha nos consertar, nos repreender, nos elogiar. Tudo que vier de Jesus para a minha e para a sua vida é bom demais. Então receba em nome de Jesus. Porque uma hora eu e você vamos ter que ouvir aquilo que a gente quer. Mas tem uma hora também que eu e você vamos ouvir aquilo que a gente precisa ouvir. Então, tudo que venha de Jesus, aceite. Tudo que venha do Senhor é bom, é maravilhoso, é para minha e para a sua vida. Continuar nessa direção única, aleluia, que somente Jesus Cristo nos leva para o céu. E quem vai para o céu são aqueles que têm e que permitem que as suas almas, seus corações sejam transformadas pelo poder da autoridade do nome e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer e continuar fazendo uma grande obra na sua vida. Amém? Estamos vivendo num mundo de muitos e muitos perigos. E todo cuidado, como se diz, ainda é pouco. Guarda a tua alma. Guarda a tua alma. Coloca a tua alma aos pés do Senhor. E certamente que Deus vai continuar
cuidando de você a cada dia mais. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, depois você pode entrar lá, né, nos comentários e nós vamos responder, tá bom? Estou aqui com o meu azeite, né, da unção. Estou ungindo aqui a minha testa, como se estivesse ungindo a sua. Então, estenda assim a sua mão e nós vamos orar. Pai, louvado, bendito seja o teu santo nome. Tu és o nosso guia, tu és o nosso rei, tu és o Senhor das nossas almas. Senhor, tu és o guia perfeito e tu és o único Senhor aonde a tua direção é perfeita. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração possa voltar a estar no comando, ó Deus, e se assim o fizer, nós estaremos, Senhor, nos afastando, nos desviando, cuidando dos nossos próprios interesses, mas que o nosso coração esteja aprisionado, subjugado, rendido diante de Ti, Senhor, e da Tua glória. Ah, Pai, seja o condutor do nosso barco, do barquinho da nossa vida. Esteja no leme, Senhor, faça com que, ó Deus, a Tua vontade seja suprema sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nos dá, Senhor, revelação e discernimento para, ó Deus, Senhor, podemos identificar aqueles que verdadeiramente são Teus filhos, são Teus servos, Senhor, ó Deus, e estão caminhando na mesma direção que nós. Fica conosco, aceita nossa gratidão, passa Tuas mãos, Senhor, para operar milagres e operar maravilhas. Senhor, que o Teu nome seja glorificado agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder das enfermidades, nós repreendemos todo o poder do mal, nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que se levanta contra Deus, contra Cristo na nossa vida, caia por terra agora, em nome de Jesus, e que triunfe o nome do Senhor na minha e na sua vida, hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus abençoe você. Que Deus te dê um restante de semana abençoado. Que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então fica na paz do Senhor, né? Você que está afastado da presença de Deus, volte para o Senhor. Você que está frio, se esquente novamente, vai se esquentar no fogo que Jesus tem para você. Você que está com pouco óleo na sua lamparina, preencha a sua lamparina em nome de Jesus. Vigia, ora, guarda o seu coração. Amém? Em Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Até terça-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado.